Olá, bem-vindos à nossa edição de hoje, 1º de novembro de 2025. Vamos direto ao ponto. A COP30 em Belém. Cidade está quase lá, né? Pronta para sediar o maior evento climático do mundo. E a tensão, olha, tá no ar. A grande pergunta que não quer calar é: como é que a gente vai finalmente, transformar décadas de promessas em ações climáticas reais? Efetivas. É exatamente essa a urgência que a gente quer explorar aqui nesta edição. O foco é entender como a COP30 pode, ou talvez não possa, ser um ponto de virada. E, claro, vamos destacar o papel central que o Brasil e a própria Amazônia têm nisso, na construção de uma transição energética, ecológica, que precisa ser não só rápida, mas, fundamentalmente justa, inclusiva para todo mundo, Principalmente os mais vulneráveis. Para guiar essa nossa exploração hoje, a gente está se baseando em várias fontes, artigos, análises que olham para os desafios gigantescos e para as expectativas que às vezes até se contradizem para essa conferência. E é sempre bom lembrar, os links para todas as fontes que a gente usou como base para esta edição e também para outros materiais relacionados, eles estão disponíveis na descrição, tá? Isso. Nossa missão aqui é aprofundar um pouco o entendimento sobre o que realmente está em jogo na COP30. Vamos investigar as teias complexas das negociações internacionais, a pressão que só cresce por resultados concretos e a oportunidade que é simbólica e prática, que Belém, lá no coração da Amazônia, representa para o futuro climático do planeta. Certo. Antes de mergulhar fundo, talvez valha a pena dar um passo atrás bem rapidinho. O que exatamente é a COP? Muita gente ouve a sigla, vê notícia, mas pode não ter clareza total. Não é só um encontrão com discurso, nem uma feira de negócios climáticos. Embora tenha um pouco disso também, Exato. A COP, que é a Conferência das Partes da Convenção do Clima da ONU, é o principal palco global. É onde quase 200 países sentam para negociar, ano após ano, respostas coordenadas para a crise climática. O objetivo central desde o começo é estabilizar a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. Já são 3 décadas dessa história, com avanços, claro, mas muitos tropeços também. E o desafio fundamental continua aí. Como tirar as boas intenções do papel? Como transformar isso em ação com impacto real, lá no chão? E essa transformação não é simples, Não é só ter vontade política, imagino. Implica mexer com umas estruturas bem profundas. Sem dúvida, exige romper com modelos de desenvolvimento econômico que, historicamente, foram baseados na exploração, insustentável de recursos naturais e na emissão de carbono sem muito controle. O risco da COP30 ser só mais uma conferência de promessas grandiosas e resultados tímidos, é real. A gente já viu esse filme antes. Mas, por outro lado, existe também a chance genuína de marcar o início de uma nova fase. Uma fase onde a justiça climática, a equidade, saiam do discurso, e passem a guiar de verdade as decisões, os fluxos de dinheiro. Falando em transformar a intenção em resultado, lembrei de uma analogia que achei interessante do físico Paulo Artaxo, lá da USP. Ele compara a mitigação, ou seja, cortar as emissões de gases, a tentar conter uma avalanche lá na origem, na nascente da montanha. É a ação mais fundamental, É uma imagem ótima. E a ciência, assim como a realidade que está batendo na nossa porta com evento climático extremo, atrás de evento climático extremo, está mostrando que só tentar segurar a avalanche na origem não basta mais. A avalanche já começou a descer. As novas metas climáticas que os países estão colocando na mesa, as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, mesmo que algumas estimativas bem preliminares, ainda incertas, digam que elas consigam reduzir algo como 17% do aquecimento que a gente teria sem elas, isso ainda está muito, muito longe do esforço necessário para cumprir a meta do Acordo de Paris, aquela de limitar o aquecimento a 1,5 graus Celsius. Eita! E se a mitigação sozinha não está dando conta, para onde que a conversa se volta agora? Inevitavelmente para a adaptação. E é fascinante ver como esse tema evoluiu,
A Thelma Crude, que teve um papel super importante no IPCC, o painel científico do clima da ONU, ela mesma reconhece abertamente que por muito tempo se evitou falar em adaptação. Parecia quase uma admissão de derrota, sabe? Como se a gente estivesse desistindo de cortar as emissões. Mas a realidade se impôs. E que realidade é essa que se impôs? É a realidade das secas históricas que a gente vê na Amazônia, no Pantanal, das enchentes devastadoras no sul, no sudeste, do avanço do nível do mar ameaçando a costa, da insegurança de água e comida no semiárido. Adaptar-se deixou de ser uma opção, um plano B, virou questão de sobrevivência imediata para milhões de pessoas. Especialmente para comunidades vulneráveis aqui no Brasil e no mundo todo. Elas não estão esperando a COP decidir, né? Já estão tendo que lidar com um clima que mudou radicalmente, que ameaça as casas, as safras, o modo de vida delas. A crise não é futuro, é presente, já chegou. E o custo de não se adaptar? De fingir que essa realidade não existe? É brutal pelo jeito. Lembro de ter visto um estudo do Instituto Talanoa, projetava algo assustador. O Brasil poderia ter prejuízos de até 17 trilhões até 2050, se o planeta aquecer 4 graus Celsius. 17 trilhões. É um número que quase paralisa a gente, né? É mais que o PIB anual do país inteiro. É uma cifra astronômica e ilustra bem a irracionalidade econômica de não fazer nada. Mas o mais cruel, como você falou, não é só um número em si. É quem paga essa conta de forma desproporcional. E aqui entra uma dimensão ética que não dá para ignorar. A questão da justiça, né? Exatamente. São as populações negras, as comunidades periféricas das grandes cidades, os povos ribeirinhos, os povos indígenas, os pequenos agricultores, justamente os grupos que menos contribuíram historicamente para a emissão dos gases de efeito estufa, são os que mais sofrem os impactos. Isso tem nome. É o que a gente chama de racismo ambiental. A crise climática expõe e aprofunda desigualdades que já existiam. Imagino que essa questão da injustiça, da desproporcionalidade, ela contamine diretamente as negociações na COP, não? Contamina pouco. Ela está no centro de um dos debates mais difíceis, mais carregados politicamente. O debate sobre perdas e danos. Essa discussão mexe com ferida histórica, com herança de colonialismo, de exploração econômica. Não se trata de pedir caridade ou ajuda humanitária para os países desenvolvidos. É mais sobre responsabilidade histórica, então. É sobre justiça climática. A lógica defendida pelos países em desenvolvido, o chamado Sul Global, é clara. Os países que mais poluíram ao longo da história para construir sua riqueza industrial têm uma responsabilidade maior. Eles devem não só cortar suas próprias emissões mais rápido, mas também prover financiamento, e um financiamento significativo, para que os países mais vulneráveis possam se adaptar e para compensar as perdas e danos que já são inevitáveis por causa das mudanças climáticas que eles ajudaram a causar. E é aí que a negociação trava, onde o dinheiro entra na equação e complica tudo. É um dos pontos mais tensos, sem dúvida nenhuma. A definição do novo objetivo coletivo quantificado de financiamento climático, o tal do NCQG, na sigla em inglês, que deve substituir aquela meta antiga de 100 bilhões de dólares por ano, que, aliás, nunca foi totalmente cumprida. Enfim, esse novo objetivo é um campo de batalha na COP30. O Sul Global pressiona por clareza, por ambição, por mecanismos transparentes. Quem paga? Quanto e como esse dinheiro chega de verdade a quem precisa, sem se perder na burocracia ou virar empréstimo com juro alto. E qual a dificuldade de chegar num acordo sobre isso? Parece uma questão de justiça básica, né? Parece, mas a dinâmica da diplomacia climática é complexa pra caramba. As decisões nas COPs são tomadas por consenso, quer dizer, todos os quase 200 países precisam concordar.
Não tem um poder central que pode impor regra ou punir quem não cumpre. Isso significa que muitas vezes, para conseguir que todo mundo assine embaixo, o resultado final acaba sendo o mínimo denominador comum. Aquele passo mais tímido que consegue agregar todo mundo, e não necessariamente o passo ambicioso que a ciência e a justiça exigiriam. É uma tensão constante ali. Nesse cenário tão complicado e, vamos ser sinceros, muitas vezes frustrante, qual o significado especial de Belém sediar a COP30? Tem peso diferente? Belém carrega um simbolismo imenso, né? Realizar a principal conferência do clima na Amazônia é uma mensagem poderosa por si só. Mas, para além do simbolismo, a expectativa é que a COP30 marque a entrada definitiva na chamada Era da Implementação. A ideia é que depois de 3 décadas focadas em construir a arquitetura legal, negociar a convenção, o protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris, chegou o momento de arregaçar as mangas, de colocar em prática o que foi acordado no papel. E como seria essa era da implementação na prática? O que isso significa de verdade? O embaixador André Corrêa do Lago, que lidera as negociações climáticas pelo Brasil, ele usa uma expressão que eu acho boa: mutirão global pelo clima. Acho que captura bem a ideia. Um esforço coordenado, massivo, envolvendo não só os governos nacionais, mas também os governos locais, o setor privado, a academia, a sociedade civil organizada e, de forma crucial, que muitas vezes foi negligenciada, os povos indígenas e as comunidades tradicionais, que detêm conhecimentos essenciais para a conservação e para o uso sustentável dos biomas. E a gente já vê sinais concretos dessa movimentação para a implementação, ou ainda está muito no campo das intenções do discurso? Olha, tem sinais importantes sim. Fontes ligadas à ONU e relatos da imprensa internacional estão indicando que mais de 100 países já sinalizaram o compromisso de apresentar, até a COP30 em Belém, versões atualizadas e mais ambiciosas das suas metas nacionais de redução de emissões, as NDCs. Isso é significativo, mostra uma pressão crescente por mais ambição. Além disso, muitos estão prometendo incorporar nas NDCs planos e mecanismos específicos de financiamento para adaptação, o que era raro antes. Mais de 100 países. É bastante gente se comprometendo, né? Um número relevante, sim. Mas, como a gente já falou aqui, prometer é uma coisa, entregar é outra bem diferente. E aqui entra um fator crucial: a pressão que vem de fora. Grande parte do ímpeto por mais ambição e por implementação real não vem dos diplomatas nos salões acarpetados, sabe? Vem da mobilização da sociedade, vem dos movimentos de jovens pelo clima, das ONGs ambientalistas, dos cientistas, das comunidades locais que estão lá na linha de frente dos impactos. São essas vozes que cobram transparência, participação e resultado concreto. A transição climática, para ter legitimidade e ser justa de verdade, precisa ser construída de forma participativa. E o Brasil, como anfitrião e como um país com responsabilidades e potencialidades tão grandes, como que ele se posiciona nesse cenário todo? O Brasil está sob holofotes intensos. Ser um anfitrião na Amazônia coloca uma lupa gigantesca sobre as políticas e ações do país. A questão do controle do desmatamento na Amazônia é absolutamente central. Para a comunidade internacional apresentar resultados concretos, sustentados na redução do desmatamento é a condição mínima para o Brasil ter autoridade moral, ter credibilidade para liderar as discussões e cobrar a ambição dos outros. Sem isso, o discurso brasileiro perde muita força, né? Ou seja, fazer o dever de casa ambiental é pré-requisito para conseguir liderar diplomaticamente. Faz sentido? Exatamente. Além do desmatamento, a forma como o Brasil vai implementar a regulação do seu mercado de carbono, como vai apoiar financeiramente, tecnicamente, os modelos de desenvolvimento sustentável na Amazônia e em outros biomas, como vai garantir a proteção dos defensores ambientais, tudo isso vai ser observado muito de perto e vai definir a capacidade do país de influenciar positivamente as negociações. E dentro dessa agenda brasileira, tem uma voz que parece clamar por mais espaço, né? A voz da própria Amazônia, dos povos de lá. Certo, certíssimo.
Isso é fundamental. Lideranças indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, como organizações tipo o Instituto Socioambiental têm documentado bem. Elas estão exigindo que a COP30 não seja só sobre a Amazônia, mas com a Amazônia. Querem um rosto amazônico real na conferência. Reivindicam não ser tratados como, sei lá, elemento folclórico ou paisagem exótica, mas como sujeitos políticos, com conhecimentos ancestrais, com soluções baseadas na natureza que precisam ser reconhecidas, valorizadas e incorporadas nas estratégias climáticas. É uma mudança de perspectiva importante essa, não vê mais essas comunidades só como vulneráveis, mas como agentes de solução também. Exatamente. O Brasil tem em Belém uma oportunidade única de mostrar para o mundo um modelo alternativo de desenvolvimento. Um modelo onde a floresta em pé, com sua biodiversidade, seus serviços ecossistêmicos, gera mais valor econômico, social, cultural, climático do que derrubada. E um modelo onde os povos que historicamente protegeram essa floresta e que detêm a chave para a conservação dela sejam reconhecidos, respeitados e fortalecidos como protagonistas dessa nova economia. E isso seria uma contribuição imensa do Brasil para o mundo. Enquanto a gente discute toda essa urgência, essa necessidade de ação, surge também uma crítica um pouco incômoda sobre a própria estrutura das COPs, né? Ouvi falar disso. Sim, é uma crítica que tem ganhado força. É sustentável do ponto de vista ambiental e financeiro fazer todo ano esses mega eventos? A gente está falando de dezenas de milhares de pessoas voando do mundo todo, gerando uma pegada de carbono considerável, consumindo recursos imensos em logística, segurança e infraestrutura. Será que esse modelo não precisa ser repensado? Várias análises recentes levantam essa questão. Há um sentimento de que a COP, como evento, muitas vezes parece desconectada da realidade do dia a dia das pessoas que mais sofrem com a crise climática. E essa percepção de distância pode ser perigosa, imagino eu. Muito perigosa. Se as decisões complexas e muitas vezes abstratas que são tomadas nesses encontros não forem traduzidas de forma clara, se não ficar evidente como elas afetam ou poderiam afetar positivamente a vida do pequeno agricultor que perde a safra para a seca, do morador da periferia que sofre com enchente, do pescador que vê o peixe sumir. Se não houver essa conexão, essas decisões vão continuar parecendo algo distante, coisa de elite, talvez até ineficaz para muita gente. E essa desconexão abre espaço para quê, então? Para o cinismo, para o negacionismo climático, para discursos populistas que se aproveitam dessa distância para atacar, para deslegitimar toda a agenda ambiental e científica. É um terreno fértil para a desinformação. Combater isso exige mais do que só apresentar dado científico. Exige comunicação empática, linguagem acessível, educação ambiental crítica nas escolas, nas comunidades. É um esforço constante para mostrar os impactos reais, tangíveis da crise climática no dia a dia das pessoas. Precisa conectar a agenda global com a vida local. Urgente. Para tentar entender melhor essa dinâmica, e talvez a frustração que muita gente sente com os resultados das COPs, lembrei de uma explicação do Cláudio Ângelo, do Observatório do Clima. Ele simplifica de um jeito interessante. Sim, a análise dele é bem útil para isso. Ele diz que, no fundo, a COP tenta responder a 3 perguntas básicas. Primeira, o problema da mudança climática já está acontecendo? A ciência já respondeu, sim, inequivocamente. Segunda, em que escala esse problema está acontecendo? A ciência responde, numa escala enorme, planetária, potencialmente catastrófica. Terceira, e o que cada país está disposto a fazer a respeito disso? É aqui que a porca torce, né? É onde a negociação política, econômica, diplomática acontece de verdade. Entendi. Isso ajuda a gente a calibrar as expectativas, talvez, a não esperar o impossível de cada reunião. Ajuda a entender por que os resultados, muitas vezes, não são aquelas soluções radicais, imediatas, que a urgência climática pediria. Eles tendem a ser o ponto mais avançado possível naquele momento histórico, levando em conta a complexidade de alinhar os interesses e as capacidades de quase 200 países soberanos, cada um com suas prioridades, seus problemas internos. Não é uma desculpa para a lentidão, que fique claro, mas é uma explicação da dinâmica multilateral. E apesar dessa lentidão toda, das críticas,
Não dá para dizer que essas 3 décadas de COPs foram inúteis, né? Alguma coisa foi construída nesse tempo. De forma alguma, foram inúteis. As COPs, com todas as limitações que têm, construíram os alicerces da política climática global. Elas estabeleceram o reconhecimento científico do problema, criaram a ideia, ainda muito em disputa, é verdade, de precificar o carbono através de mercados, trouxeram as florestas tropicais e a questão do uso da terra para o centro do debate, algo impensável décadas atrás, deram algum espaço, ainda insuficiente, para o reconhecimento dos conhecimentos indígenas tradicionais e, talvez o mais importante, criaram o sistema de metas nacionais voluntárias de descarbonização, as NDCs, que é a espinha dorsal do Acordo de Paris. Falando do Acordo de Paris lá de 2015, ele foi um marco importante mesmo. Como que ele funciona na prática, essa coisa das metas voluntárias? O Acordo de Paris, assinado na COP21, foi realmente um divisor de águas. Ele inaugurou uma arquitetura diferente, mais flexível, mais universal. Em vez de metas impostas de cima para baixo, como era em Kyoto, cada país define suas próprias metas climáticas, as NDCs, com base nas suas realidades, nas suas capacidades. Pensa nisso como se cada país fizesse sua própria lição de casa climática. O acordo também estabelece um ciclo de ambição. A cada 5 anos, os países devem apresentar NDCs novas e mais fortes. E tem um mecanismo chamado Global Stocktake, ou balanço global. Que seria o quê? Uma espécie de correção coletiva dessa lição de casa de todo mundo. É uma boa analogia, sim. O balanço global, que foi feito pela primeira vez em 2023, serve para avaliar o progresso coletivo. A soma das lições de casa individuais está levando a gente para o objetivo comum de limitar o aquecimento. E o resultado desse primeiro balanço foi um verdadeiro choque de realidade. Um boletim vermelho para o planeta, pode-se dizer. O que ele mostrou exatamente? Mostrou que as promessas atuais dos países somadas levariam a um corte de só uns 6% das emissões globais até 2030. 6%. Enquanto a ciência diz que, para manter viva a meta de 1,5 graus Celsius, a gente precisaria de um corte drástico de 43% nesse mesmo período. A lacuna é gigantesca, assustadora. Mas se o sistema é voluntário e o resultado está tão aquém do necessário, qual a vantagem desse modelo do Acordo de Paris? Por que manter? É um paradoxo interessante. Esse modelo voluntário, que é muitas vezes criticado por não ter dentes, né? Por não prever punição formal para quem não cumpre a meta, foi a solução encontrada para conseguir algo que parecia impossível antes. Trazer e manter todos os grandes emissores, Estados Unidos, China, União Europeia, Índia, Brasil, e também os países mais vulneráveis, sentados à mesma mesa de negociação. Manter esse diálogo multilateral aberto, por mais imperfeito e lento que seja, ainda é considerado crucial. A alternativa seria a fragmentação total, cada um por si, o que seria provavelmente ainda pior. E olhando para a COP30 especificamente, tem algum sinal de que essa dinâmica pode mudar? Algum otimismo cauteloso no ar? Olha, surgiram alguns sinais interessantes da pré-COP, aquela reunião preparatória que aconteceu em Brasília uns meses atrás. Segundo relatos dos próprios organizadores da COP30, teve uma percepção entre os negociadores de um clima de maior confiança mútua se formando, sabe? Uma disposição um pouco maior para ouvir, para buscar ponto em comum. Além disso, destacaram que a adaptação climática está de fato ganhando mais peso político, sendo reconhecida como um pilar tão importante quanto a mitigação e não mais só um apêndice. Isso pode se refletir também na expectativa que parece alta de uma presença recorde de chefes de Estado e de governo lá em Belém. O que reforçaria essa ideia de que a COP30 é vista como um momento chave mesmo, com um peso político diferente das COPs anteriores. Talvez. Exatamente. A pressão por resultados concretos é enorme, o mundo inteiro vai estar olhando para Belém. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou... Resumando, a COP30 em Belém se desenha não como só mais uma conferência anual naquela longa saga climática.
ela é um chamado urgente à ação num momento absolutamente crítico. É vista como um ponto decisivo para finalmente começar a traduzir compromissos antigos em realidade palpável, lá no território. O foco inescapável está na implementação dos acordos que já existem, no financiamento adequado da adaptação e na busca incessante por justiça climática. E o Brasil, junto com a Amazônia que o abriga, está no epicentro dessa oportunidade e dessa imensa responsabilidade. E é fundamental ter clareza, né? A COP, como processo, nunca foi pensada para ser uma varinha mágica que resolveria a crise climática da noite para o dia. Ela é, talvez, o ponto de convergência possível dentro de um sistema internacional complexo, fragmentado, cheio de interesses conflitantes. A grande questão que para sobre a COP30, então, é esta. Será que Belém, com toda essa carga simbólica pulsando no coração da maior floresta tropical do mundo, pode realmente catalisar a mudança? Fica a reflexão. E lembramos mais uma vez que todos os links para as fontes e materiais que embasaram esta edição estão disponíveis lá na descrição. Até a nossa próxima exploração.